Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Diz a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar? Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Estamos já abençoados desse lugar, por encontrarmos nossos irmãos e exercitar nossa comunhão, por poder cantar louvores a Ti, elevar a Ti nossas orações. E agora, Deus, nós abrimos o Teu livro, a Bíblia Sagrada, e nós cremos nela como a verdade absoluta. Nós cremos que ela é infalível e queremos pautar a nossa vida por tudo que está escrito aqui. Mas também reconhecemos que isso não está em nós. Nós não temos condições, não temos capacidade. Precisamos também da Tua graça agindo em nós. Precisamos da unção do Teu Espírito em nós, para que possamos vencer tudo aquilo que vem na contramão dos princípios do Senhor nesse mundo. Eu peço a Deus que o Teu Espírito, que é onipresente e que passeia por toda a terra procurando adoradores, que Ele ache nesse momento, aqui nesse lugar e em cada casa, em cada lugar onde essa palavra está sendo ouvida, que o Teu Espírito ache uma boa terra
para que a semente possa cair e brotar, produzindo frutos para a glória do teu nome. Deus, transforma as nossas vidas por meio do poder que há na tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus transforma o religioso em discípulo. É sobre isso que eu quero conversar com os amados nessa noite. O texto narra um encontro entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. O nome Nicodemos significa conquistador. E o versículo 1 desse texto diz que ele era um fariseu. O texto diz, então, que ele era um homem religioso. Diz também que ele era um homem bom. Ele era um dos principais entre os judeus. Era um homem respeitado, tanto na sua seita como entre o seu povo. E o texto diz também no verso 2 que ele tinha um entendimento racional e intelectual sobre Jesus. Ele diz que Jesus é um mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém podia fazer o que Jesus estava fazendo se não fosse pelo poder de Deus. Provavelmente, Nicodemos está enquadrado nessas pessoas que João diz aí no capítulo 2, versículo 23, onde nós lemos que, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então, Nicodemos, por saber, de todas as obras de Jesus, por apreciar os ensinamentos de Jesus, ele então quis saber mais de Jesus. Mas o texto denuncia que havia alguma coisa errada com a religiosidade de Nicodemos, porque o verso 2 inicia dizendo que ele foi se encontrar com Jesus de noite. Ele não queria se expor. Ele não estava pronto para uma fé pública. De um lado, a sua razão o incomodava, dizendo que Jesus era alguém especial e que as coisas que ele fazia apontava para ele ser alguém de Deus, o enviado de Deus, mas ao mesmo tempo ele não queria ficar mal com os seus colegas de religião. E é incrível, como isso às vezes acontece com a gente, Quantas vezes nós deixamos de abraçar algumas coisas que a gente sabe que é de Deus, mas ficamos preocupados com o que as pessoas vão dizer. Às vezes até as pessoas que se assentam conosco nos bancos de igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas a verdade é que poucos de nós temos liberdade de fazer tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer, por sentir e por perceber que é de Deus. Porque nós nos preocupamos com o que as pessoas vão dizer. Então, Nicodemos era aquela pessoa que estava com um pé em cada canoa. Ele estava com um pé na canoa dos fariseus, mas também queria colocar um pé na canoa de Jesus. E a gente sabe o que acontece quando a pessoa fica com um pé em cada canoa, Ela cai dentro d'água e não fica em canoa nenhuma. É por isso que nós precisamos escolher um lado, uma posição e nos dedicar àquilo. A Bíblia diz que aquilo que não provém de fé é pecado. Cada um deve ter a sua opinião formada. Porque ficar em cima do muro nunca foi uma coisa boa na Bíblia. Então, Nicodemos era um homem bom, provavelmente um homem honesto, religioso, frequentador das atividades da sua religião. E nós vemos, por exemplo, nos evangelhos, você pode ler a partir do capítulo 5 de Mateus, que os fariseus, eles liam a Bíblia, muito, de capa a capa. Eles oravam muito. Eles jejuavam. Eles davam esmolas. Eles davam o dízimo das menores hortaliças, do endro, do cominho e do hortelã. Mas lá em Mateus 5,20, Jesus diz: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não podereis entrar no reino de Deus. Porque o tempo todo Jesus diz que os fariseus praticavam essas coisas com o fim de serem vistos pelos homens. Os fariseus guardavam a lei exterior, porque eles queriam se apresentar como pessoas observadoras da lei.
E isso, por si só, não é errado. Você querer ter uma vida correta para dar um bom exemplo, não é errado de tudo. Errado é pensarmos que nós conseguiremos por nós mesmos. Isso é impossível. Então, um homem religioso, um homem decente, trabalhador, cumpridor dos seus deveres, praticante de atividades religiosas, mas que não sabia nada das coisas espirituais. E de onde que eu tirei isso? Eu tiro isso das próprias perguntas que ele faz. Olha o que está escrito aí, nos versos 3 e 4. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E se nós virarmos a página da nossa Bíblia, no versículo 9, ele faz a mesma pergunta depois de Jesus explicar o que é nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? E Jesus acode, né? Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Então o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Rapaz, você é tão religioso, você é o maioral entre os judeus, você me faz uma pergunta dessa? Você não sabe nada das coisas espirituais, você não sabe nada do reino de Deus, ele era apenas um religioso. Só que Jesus não procura religiosos, ele procura discípulos, pessoas que aprendam com ele e vivam para ele. A Bíblia diz que eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. Eu posso orar 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à noite, oração de horas. Se não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. Eu posso dar todos os meus bens aos pobres, se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. Eu posso entregar meu próprio corpo para ser queimado, se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. Eu posso jejuar até ficar seco igual um bacalhau. Se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. Irmãos, ser religioso, abraçar a religião A, B ou C, não nos qualifica a entrar no reino de Deus. E lá em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer exatamente isso. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Quem entra no reino de Deus não é quem cumpre obrigações religiosas, é quem tem um relacionamento com o Pai. O religioso cumpre tudo que é externo, mas o discípulo busca uma transformação interior, interna, que vai gerar reflexos externos. O discípulo se transforma na sua mente. Então ele tem um relacionamento com Deus, e se você lê em Provérbios, o que Deus pede de nós? Filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer ter um relacionamento conosco, Deus não quer que a gente cumpra obrigação religiosa. O que Jesus diz que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito, não necessariamente nessa ordem. O que é nascer do Espírito? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos esses pecados a Deus e reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, eu sou salvo. E nesse momento da salvação acontecem vários decretos de Deus sobre a minha vida. A Bíblia diz que eu sou justificado, eu sou regenerado, eu sou adotado na família de Deus, eu sou santificado, eu me transformo de uma velha criatura numa nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a transformação que Jesus quer fazer. A velha criatura pode se assentar num banco de igreja, ler umas páginas da Bíblia, cantar alguns louvores, fazer algumas orações,
entregar alguns folhetos, dizer algumas palavras. Mas se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. A nova criatura, ela nasce do Espírito. No momento em que eu me rendo a Jesus como meu Senhor e Salvador, após o arrependimento, isso é nascer do Espírito. E ato contínuo, a Bíblia diz que eu preciso nascer da água, eu preciso ser batizado. O batismo com água é o sinal visível daquilo que aconteceu no meu interior. Aquilo que o Espírito Santo fez na minha vida, eu sei, Deus sabe, mas ninguém mais sabe. O batismo é a confissão pública de fé e de pecado. Quando eu digo para todas as pessoas, eu agora sou de Deus. O batismo era para ser em praça pública, porque não existe cristão secreto. Por isso nós precisamos do batismo público. Batismo não pode ser em lugar escondido, não pode ser a porta fechada, é igual casamento. Quando eu me batizo, eu estou bradando a plenos pulmões, eu agora sou de Deus, eu tenho uma aliança com Ele, eu pertenço à sua família. Então, nascer de novo é isso. Todas as demais coisas que fazemos, inclusive práticas cristãs e eclesiásticas, têm que ser consequência desse novo nascimento. E o verso 8 diz para nós como é a vida de alguém que nasceu de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Como é que eu sei que eu nasci de novo ou não? Como é que eu faço para saber se eu sou só um religioso ou se eu, de fato, sou um convertido? Você se deixa soprar para onde for necessário? Para fazer a vontade de Deus, você deixa para lá de onde você veio, e você também não se importa com o seu destino, para onde você vai, você deixa Deus te soprar de onde for, para onde for. Assim é aquele que é nascido de novo. E a pergunta que Nicodemos fez, dá vontade de a gente fazer, mas como será isso? Irmãos, isso não vem de nós. Isso é a operação do Espírito Santo na nova criatura. Práticas religiosas não têm o condão de nos levar a isso. Isso é algo espiritual. Nicodemos não entendia nada disso. Será que nós entendemos? O Espírito Santo pode soprar na nossa vida onde quiser. Ou nós temos vírgulas, nós temos senões, nós temos poréns para obedecer à vontade de Deus. Jesus quer transformar os religiosos em discípulos. Religiosos cumprem obrigações de religião. Discípulos obedecem ao seu mestre. E o texto termina fazendo menção de um episódio que aconteceu em Números, no capítulo 21, versículos de 4 a 9, que eu quero ler com os irmãos. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. O veneno da serpente é o pecado. O povo de Israel foi envenenado pelo pecado. E blasfemaram contra Moisés e contra Deus. Eles praguejaram até o pão que Deus mandou do céu para eles. E como nós sabemos muito bem, o pecado tem consequência. Eles foram feridos por essas serpentes.
Mas Moisés orou pelo povo, e Deus é longânimo, é misericordioso. A Bíblia diz que Deus não se ira para sempre. Ele é o mesmo Deus que fere e que cura. E Deus manda Moisés fazer uma serpente abrasadora, e ele faz de bronze uma serpente. E aquelas pessoas que eram picadas por aquelas cobras venenosas, quando olhavam para a serpente, eram curadas. Aquela serpente é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Da mesma forma, quando o inimigo nos seduz, nos faz pecar contra Deus, se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Cristo foi levantado naquela cruz. E 1 de João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ninguém precisa morrer envenenado. Ninguém precisa morrer em pecado. Há solução para o nosso pecado. Jesus morreu na cruz e pagou por cada um deles. E foi para Nicodemos que Jesus fala esse texto que é o mais conhecido da Bíblia. É o mais recitado no mundo inteiro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos. Não basta ser um religioso, você tem que nascer de novo. Foi para isso que Cristo foi levado àquela cruz. Por isso aquele sangue foi derramado. Por isso aquele alto preço foi pago. Para que eu e você não vivêssemos mais sob o domínio do Satanás e escravos do pecado. A religião mata. Jesus é vida. A religião escraviza, Jesus liberta. A religião cega, Jesus é a luz. Quantos religiosos hoje em dia, das religiões A, B e C, inclusive as evangélicas, são mestres, dão aula de Bíblia, mas não nasceram de novo, não entendem nada das coisas espirituais. Continuam com o nariz em pé, dura cerviz. Seja feita a sua vontade, não a daquele que está no céu. Não foram transformados, não nasceram de novo. Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende as coisas de Deus. Em um reino há um rei. Ele governa e nós obedecemos. Quem ainda quer ser senhor da própria vida, quem quer ter razão, quem quer ter direito, tem que procurar outra coisa para fazer. Não dá para pertencer ao reino de Deus. No reino de Deus só tem um rei, que é Ele. E só tem um que manda, é Ele. Jesus, que se fez homem, para ensinar para nós como é que é, Ele disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O tempo todo Ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E graças a Deus, irmãos, tudo indica que Nicodemos ouviu aquilo que Jesus falou para ele. Em João capítulo 7, de 45 a 52, diz assim, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Irmãos, nesse texto aqui, Nicodemos já dá na pinta que ele estava crendo em Jesus. Ele defende Jesus diante dos fariseus. Tanto que os fariseus dizem, será que você também está acreditando nele? E quando nós chegamos em João capítulo 19, versículos 38 e 39, nós temos a confirmação. Diz assim, depois disto,
José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Esse também aí é muito sugestivo. Esse também aí diz para nós que Nicodemos se tornou discípulo de Jesus, assim como José de Arimateia. E aquele que antes foi encontrar com Jesus à noite, preocupado com as consequências, ele agora vai diante das autoridades reivindicar o corpo de Jesus. E leva especiarias para preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Ele foi transformado de alguém que era apenas religioso, da seita dos fariseus, em um discípulo de Jesus, que agora tinha coragem de expor a sua vida diante das autoridades, para fazer algo para Jesus. Talvez o que ele não tenha feito para Jesus durante a sua vida, o seu ministério terreno, ele tenha feito agora, depois que Jesus morreu, para que se cumprissem as Escrituras. O Antigo Testamento diz que Jesus seria crucificado entre malfeitores, mas com o rico estaria na sua morte. E ele foi sepultado num túmulo novo, um túmulo de gente rica. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que faz essa transformação. A mesma transformação que nós percebemos na vida de Nicodemos pode acontecer com todos nós, com cada um de você que está ao alcance da nossa voz. Se nós estamos em uma religião, nós já demos um passo. Mas não é só isso que Deus tem para nós. Deus não quer que sejamos pessoas religiosas. A religião só vai nos fazer pensar que somos melhores que os outros porque nós fazemos coisas supostamente espirituais. Fica parecendo que nós somos melhores que as outras pessoas. Mas a Bíblia diz que se nós não excedermos isso em nossa vida, se nós não formos além de práticas exteriores de vida religiosa, nós não podemos ver o reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo exatamente para trazer o reino de Deus para nós. Ainda hoje, Jesus transforma religiosos em discípulos.